para você ligado aqui na TV Esporte Mais. Está começando para você a Hora do Rush, o programa em que você fica bem informado dos assuntos do dia. A gente traz todas as principais novidades do dia de hoje para você ficar sempre bem informado. Essa é a nossa missão aqui. E de uma maneira bem descontraída, uma maneira que você vai entender, uma maneira opinativa, com a minha apresentação. Guilherme Maia, sempre com convidados especiais. E hoje os convidados estão especialíssimos, viu? E neste primeiro bloco deste programa de número 88, dia 22 de setembro de 2015, nós estamos aqui com eles. Luiz Carlos Júnior, que está sempre aqui com a gente, sua bela careca, e também um convidado especialíssimo. Esse jogou longe, hein, Luiz Carlos? Tudo careca, bom? Né? Já tô e não é careca. Dele, já que já estão um topete com um moicano estiloso, eu tô com inveja dele já. Traz a maquininha aí, produção, pra mim, que eu vou raspar a cabeça dele aqui, não gosto. Tudo bom, Luiz Carlos? Tudo bem, graças a Deus, né? Mais um dia de Hora do Rush, vamos aqui. Pra trazer um pouco de diversão pro pessoal com as principais notícias do dia. Como você falou, né, com um convidado que tem história aí no futebol, fora do Brasil principalmente, e mais um participante de seleção estrangeira, né, mais um aqui que integra o elenco da seleção do Timor-Leste, inclusive tem um recorde pessoal que ele pode falar até melhor do que eu. É verdade, com um belo cabelo mesmo. Diogo Rangel, o cara é zagueirão. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela participação aqui na Hora do Rush, viu? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Cara, você jogou lá no futebol asiático, é isso? Exato. Hoje a gente faz 5 anos, né, que eu atuo fora do país e na Ásia, né, como você mesmo disse. E também, né, como nosso amigo aqui disse, sou um dos jogadores mais antigos da seleção, os pioneiros, no caso os primeiros. E hoje estou chegando à marca de cerca de 70 jogos pela seleção já. Seleção do Timor-Leste. Exato. Olha só, cara. E você se naturalizou então pela seleção do Timor-Leste? E defende a seleção desse país que disputa as eliminatórias asiáticas visando a classificação para a Copa do Mundo. Claro, já disputamos 3 jogos com um empate e 2 derrotas, né? Agora temos um outro jogo muito importante contra a Palestina, em casa, né? E agora com a torcida timorense, né? Que é um fator muito importante para a gente, pelo fato de os 2 jogos anteriores jogamos fora de casa. E tentaremos de todas as maneiras para conseguirmos a vitória e quem sabe a classificação para a Copa do Mundo, que nada é impossível, né? Tá aí o Diogo, ele que é brasileiro naturalizado aí pelo país do Timor-Leste e está disputando aí as eliminatórias para a Copa do Mundo lá na Ásia. Mas antes de você ir para o futebol asiático, antes de você defender as cores do Timor-Leste, Diogo, você foi revelado por que time aqui no Brasil? Eu comecei na Portuguesa, de 2007 a 2010, depois eu fui contratado pelo Vasco. Depois do Vasco eu tive a oportunidade de ir pro Palmeiras também. Legal. E depois Tudo isso na base ou como profissional? Eu cheguei só no profissional do Palmeiras B, né? E subi algumas vezes no Vasco, mas não tive a oportunidade de jogar no profissional. E depois disso aconteceu de ter uma oportunidade de ir para fora e foi aí que eu fui e aí começou minha trajetória fora do país. Legal, tá aí o Diogo participando aqui com a gente, nosso convidado. Daqui a pouco a gente vai ter mais convidados especiais, hein? O Diogo é o primeiro convidado do dia e você que está participando aí através das redes sociais, a gente vai ler sua mensagem. Você que não está participando ainda, participe através do Facebook, facebook.com/TV Esporte Mais, a nossa página no Face, facebook.com/TV Esporte Mais. Vamos até colocar aqui embaixo para você que não curte a nossa página ainda, você curtir e ficar sabendo aí tudo que rola aqui na TV Esporte Mais, ó, facebook.com/TV Esporte Mais. Para você seguir a gente no Instagram e também no Facebook, é @TV Esporte Mais. Vai lá, segue a gente, curte as nossas fotos lá no Insta, @TV Esporte Mais, tá certo? No Instagram. E no Twitter também tá aqui, ó, @TV Esporte Mais, para você seguir a gente lá no Twitter. E para você mandar a sua mensagem e participar também através do WhatsApp, é só adicionar a gente no WhatsApp e enviar a sua mensagem. 11 996542502. 11 996542502. Você que participar com a gente hoje vai estar concorrendo a 1 hora de boliche lá no boliche Pista 12, que fica no Shopping Continental em São Paulo. Então envie pra gente o seu WhatsApp. 11 996542502. Estamos esperando sua participação. Pode mandar a pergunta para o Diogo, que é zagueiro da seleção do Timor-Leste, pode tirar dúvidas com ele, pode mandar
comentários sobre o seu time, o que você quiser que a gente lê aqui e a sua participação. Não esquece de mandar o seu nome de onde está falando para concorrer a 1 hora de boliche. Pode levar toda a família, todos os amigos, tá certo? 11 996 54 2502. Luiz Carlos Júnior, o que você sabe sobre o Timor-Leste? Então, exatamente, eu ia te pedir até a palavra para fazer uma pergunta para o Diogo, que bom que você já me perguntou isso. Eu sei muito pouco do Timor-Leste, sei apenas que é um país que passou por uma dificuldade tremenda ali em meados de 2002, 2003, até cerca de 2005, inclusive o Exército Brasileiro migrou alguns militares para lá, para dar uma ajuda pro pessoal do Timor. Tem até um amigo Diogo jogando aí, que foi para lá como militar, ficou 1 ano lá, gostou muito. Mas é só isso que eu sei. Sei que é um país que está se levantando, né? Está se reconstruindo, passou e que fala português também, né? Ruim, que foi colonizado por portugueses. Mas eu queria perguntar pro Diogo assim, de quando ele chegou lá, já tem 5 anos, né, que ele atua pela seleção do Timor, como que era, né, o futebol lá? E o que mudou nesse tempo todo? Como é que foi a evolução do futebol? Porque a gente sabe que todo país que não tem muita tradição com o futebol recebe atletas, né, de diversas partes do mundo com os braços abertos até para que o futebol se torne algo forte. E como a gente sempre fala, né, o futebol é uma coisa que move fronteiras, né? Tem até o poder de parar uma guerra, como já foi aí nos anos 60, nos anos 50. Mas como é que foi assim, a sua chegada lá? O que te espantou na chegada, a adaptação? E de lá, alguns anos passados, o que mudou? Eu acho que o começo, em tudo, se torna mais difícil, né? Mas no começo, para mim, foi muito doloroso pela cultura, mesmo sendo um país que fala português, um país sendo colonizado pelos portugueses, né? E ter a língua que facilitava para a gente, no caso. Mas o país em si, porque quando eu cheguei, vivia realmente uma crise, algo muito surreal, no caso. Você via, porque quando eu cheguei, estavam abaixo da linha da pobreza, no caso. E era muito difícil você sair de um país, no caso nosso Brasil, e chegar num país realmente onde as situações não eram favoráveis, tanto como campo para treinar, material, enfim. Mas eu vi ali uma oportunidade para mim. Eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu podia chegar longe. E hoje eu me sinto satisfeito de, querendo ou não, ser um jogador que tem uma marca, né, grandiosa, e ser um dos capitães também, que eu já fui em vários jogos, fui capitão da seleção. Então eu acho que para mim o começo valeu de uma experiência para mim interna, entendeu? E hoje eu me sinto privilegiado de ser um dos brasileiros que está lá e de ser um brasileiro que foi pioneiro, né? E hoje está disputando uma sonhada, né, qualificação para a Copa do Mundo. Que Guilherme, bom, tem um sensacional. detalhe que é até interessante, porque, por exemplo, o futebol, quando ele começa, isso independente de lugar, viu, gente? Aqui a gente é acostumado a acompanhar Brasil, Alemanha, Espanha, nesses campeonatos que já tem muita história com o futebol, mas todo lugar que começa com o futebol é assim, começa do zero, vai passando ali as suas dificuldades, até que depois se encaixa. Só que o legal da história do Diogo é que, assim, daqui a 10, 20 anos, ele vai ser lembrado como, por exemplo, um Djalma Santos é lembrado aqui no Brasil, que já serviu de espelho para a criançada que cresce. Um Lúcio, recentemente, um Thiago Silva, um Davi Luiz. Lógico, com as suas reticências ali, muita gente vai questionar, mas as crianças do Timor, com certeza, vão olhar o Diogo, vão olhar os outros brasileiros que tem lá e outros jogadores e vão se espelhar neles para alcançar ali o sonho de jogar futebol e assim por diante. É isso que é o legal. Ele está marcado na história do país, isso é fato. Daqui a 50 anos, 100 anos, quando você pegar lá a relação de jogadores importantes da seleção do Timor-Leste, com certeza o nome dele vai estar lá. Ainda mais se conseguir classificar o time aí para uma inédita principalmente, Copa né? do Mundo, né? Com certeza. E além do Timor-Leste, você jogou também em outros países do futebol asiático, né, Diogo? Sim, eu joguei, tive a privilégio de jogar na Indonésia, foi aí que surgiu a oportunidade de eu ir para o Timor-Leste. Depois eu fui para a Coreia, também joguei na Coreia, e esse ano também eu tive o prazer de jogar na Tailândia. E um prazer maior ainda que era pessoal é retornar ao Brasil, onde que eu retornei para o Brasil no meio do ano agora para jogar a Série B pelo Bragantino. E infelizmente não deu certo pela uma questão de burocrática, de transferência internacional. Então agora eu estou só a dispor da seleção, que tem esses 2 jogos importantes.
E espero dar o melhor e que consiga, como você mesmo disse, né, classificação. Você chegou a assinar contrato com o Bragantino, mas não conseguiu realizar a inscrição na CBF por conta da transferência internacional que não deu certo, foi isso? Exato. Foi algo que agora é uma nova lei, que jogador que quando vem de outro país tem que vir dentro dessa data. E, infelizmente, por não ter diálogo, erro de ambas as partes, ou até minha, enfim, eu acho que deu errado nesse aspecto e acabou que não dando certo eu entrar para o elenco do Bragantino e jogar a Série B. Não, mas tem muito pela frente. Você tem quantos anos, Diogo? 24. 24? Ixi, tá tem bastante, tem bastante. Vai poder jogar bastante ainda. Falando em Série B, né, o Bragantino está na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos colocar na tela todos os jogos dessa rodada da Série B, que já começa hoje. E a gente tem aí destaque para esse duelo entre dois times do Rio de Janeiro. O Botafogo enfrentando a equipe do Macaé. O Botafogo que é líder da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando aí o Macaé, que começou bem a Série B, mas depois caiu bastante, já está pertinho ali da zona de rebaixamento. E que foi goleado no primeiro turno, né? Vale lembrar que uma das poucas derrotas que o Botafogo teve na Série B foi para esse bom time do Macaé, na época treinado pelo Marcelo Cabo, que venceu por 4-2. Aí o time teve uns problemas financeiros, lá caiu, hoje é o 15º, mas daqui a pouquinho, 19 horas, tem Botafogo e Macaé. A gente vai ter também às 7h30, Atlético Goianiense e Criciúma, jogando hoje. Hoje também tem Bragantino e Boa Esporte, às 8h30, e o restante da rodada aí, que você vê na sua tela, complemento, na sexta e no sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Falando sobre a Copa do Brasil, vamos colocar na tela aí os jogos que a gente vai ter nesse meio de semana, porque agora o Brasileirão dá uma pausa, só volta no final de semana. E aí para você na tela os jogos das quartas de final, jogos de ida e de volta. A gente vai ter aí o Figueirense enfrentando a equipe do Santos. O primeiro jogo será em Florianópolis, às 7h30 da noite, amanhã. Vamos ter também Inter e Palmeiras, 7h30 também amanhã, em Porto Alegre, o primeiro jogo. Amanhã também Fluminense e Grêmio, 10 da noite, no Maracanã. E o São Paulo fazendo a primeira partida contra a equipe do Vasco, amanhã também, às 10 da noite. Então, todos os jogos da Copa do Brasil, fase quartas de final, acontecendo amanhã. Eu quero saber aí do Luiz Carlos Júnior, sobre esse duelo entre São Paulo e Vasco, Luiz Carlos. O técnico do São Paulo, Osório, poupou jogadores no jogo contra o Avaí em Florianópolis, acabou sendo derrotado para poder ir com força máxima justamente nesse jogo de amanhã contra a equipe do Vasco, às 10 da noite no Morumbi. O objetivo do São Paulo é já passar o carro em cima do Vasco, conquistar uma boa vantagem e ficar tranquilo para o jogo da volta? Com certeza. O Osório sabe que é um adversário que não vai ser fácil, independente da situação do Vasco na Série A, o Vasco na Copa do Brasil, parece que é uma outra equipe, que no entanto eliminou o Flamengo com 2 boas partidas, vem de bons resultados, vem de uma sequência de 13 pontos nos últimos 5 jogos pela Série A do Brasileiro, que são 4 vitórias e 1 empate. Então o Vasco está buscando se recuperar na competição e está buscando seu futebol ideal. E o São Paulo é aquela velha história. Oscila muito, hora joga muito bem, hora joga muito mal, mas o Osório esse final de semana, ele foi um pouco assim, digamos que inteligente. Pelo menos no meu ver, ele foi inteligente. Ele poupou os principais jogadores para o confronto de meio de semana, que é onde ele tem a oportunidade de repente, já conseguir uma boa vantagem num jogo de ida e classificar o time para uma semifinal da Copa do Brasil, que é o título que o São Paulo não tem. E mesmo tendo visto o Palmeiras, que é ali um dos seus adversários pelo G4 no Brasileiro, vencer o Grêmio, o São Paulo pode tirar a vantagem do Palmeiras no final de semana, porque tem o clássico São Paulo e Palmeiras. Então o Osório foi inteligente nesse sentido e acredito que o São Paulo consiga vencer o Vasco pelo fato de jogar em casa. Tá, e você acha também, Diogo, que o São Paulo passa pelo Vasco? O negócio do Vasco é eliminar só os cariocas, São Paulo não vai ter problema nenhum? Eu acho que é um jogo muito difícil, né? Até a fase que o Vasco está vivendo agora. E eu, por estar lá, já joguei lá no caso, então eu sei da dificuldade que o Vasco se encontrava e se encontra no momento. Então eu acho que vai ser um jogo bem disputado e com certeza o melhor vai vencer. Não é aquilo que a gente fala. O Vasco no Campeonato Brasileiro é um, na Copa do Brasil ele é outro totalmente diferente, né? É verdade. Então, São Paulo jogando amanhã contra a equipe do Vasco, duelo aí do tricolor
Paulista. Já o Santos pegando a equipe do Figueirense, o primeiro jogo fora de casa, o importante para o Peixe aí é principalmente fazer gols fora, né, Luiz Carlos? Para ter a vantagem de ter 2 resultados iguais aí, a definição pode acontecer com gols marcados fora de casa. É muito importante quando você joga fora a primeira, marca gol fora, né? Com certeza. E o Santos vai com praticamente força total para esse jogo. Só não deve ter nenhuma baixa, só o Giovani que continua lesionado, mas deve retornar nas próximas rodadas. E pega um Figueirense que está ali lutando para não chegar próximo da zona de rebaixamento numa Série A, mas que carrega o fato de ter eliminado um Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que é algo que dá um ânimo para a equipe de Santa Catarina também. O Santos tem que ficar um pouquinho ligado, porque jogar no Orlando Scarpelli não é fácil, né? Já foi comprovado nessa temporada que todos os grandes aqui de São Paulo, quando vão jogar em Santa Catarina, sofrem um pouquinho contra seus adversários, com exceção ao Corinthians, que venceu Chapecoense, Avaí, fora de casa. Mas acho que o grande medo aí da história, acho que é do Figueirense com medo do Santos, né? Acho que o Figueirense está temendo mais o Santos que o Santos Figueirense, né, Diogo? Exato. Com certeza. Acho que o Santos é time grande, né? Mas eu acho que da parte do Santos vai haver muito respeito pelo Figueirense, pelo fato do Figueirense ter chegado já nessa fase, então eu acho que o respeito vai ser muito importante nesse jogo. Portanto, o Santos fazendo o primeiro jogo aí da Copa do Brasil contra o time do Figueirense. Olha, a polêmica do clássico entre Corinthians e Santos continua repercutindo. O árbitro Flávio Guerra deu entrevistas falando sobre o lance, algo que não é comum, né? O Flávio Guerra admitiu não ter visto o pênalti, criticou o Zeca por não ter falado na hora que foi ele que havia feito e não o David Braz, e diz que a CBF está dando total apoio para ele neste caso. E o Timão também, fora aí da Copa do Brasil, né, o único dos 4 grandes de São Paulo que não está na Copa do Brasil, vê como algo bom, né, depois que passou, depois que terminou, viu como algo bom ter saído da Copa do Brasil, porque tem toda semana aí para trabalhar, para poder recuperar os seus jogadores. Tendo isso em vista, realmente é bom, faz diferença, Diogo, você poder ter a semana inteira para trabalhar, visando o jogo do outro final de semana, já que o Corinthians briga pelo título brasileiro, acabou, entre aspas, sendo bom para o Timão sair da Copa do Brasil? Depende muito, né? Eu acho que depois do resultado positivo, eu acho que isso facilita, porque você tem a semana inteira para trabalhar com mais tranquilidade, no caso, mas como você mesmo frisou, acho que depois de uma eliminação fica tudo mais difícil, né? Mas eu acho que você tem que ter cabeça no lugar, ficar tranquilo e dar a volta por cima, independente com a situação. Mas, como foi dito, eu acho que com uma vitória a semana fica bem mais tranquilo. É verdade. A situação aí do Corinthians, enquanto o Santos joga, Palmeiras joga, São Paulo joga, o Corinthians descansa nesse meio de semana, visando o seu jogo no final de semana pelo Brasileirão. Já a equipe do Palmeiras faz um jogo dificílimo, complicadíssimo contra o Internacional amanhã no Beira-Rio pela Copa do Brasil, e é o mesmo caso do Santos, né? Tentando aí fazer gol fora de casa, que seria muito bom para o time alviverde. E esse time do Internacional, adversário do Palmeiras, cresceu bastante, né, nos últimos jogos aí com o comando do Argel, né, Luiz Carlos? O Argel assumindo o time do Inter deu uma nova vida, os jogadores voltaram ali também a se encontrar dentro de campo. Os gols têm saído, o D'Alessandro tem voltado a atuar muito bem, o Sacha também marcando gols importantes, o Valdívia voltando a ser o principal jogador do Inter, e até o Alex, que teve seus bons tempos no Inter e no Corinthians, hoje vem voltando a ser uma peça importante no elenco do Internacional. Para o Palmeiras é um desafio muito difícil, porque ele pega um Internacional que há muito tempo era desacreditado e agora vem numa boa fase, conquistando pontos importantes, mesmo tendo tropeçado no Figueirense, jogando em casa no final de semana. É um adversário que é muito difícil de ser batido no Beira-Rio. Tem um elenco muito qualificado, porque, se eu não me engano, acho que nos últimos 4 ou 5 anos de Campeonato Brasileiro, entra ano, sai ano, a gente sempre acredita o Inter como um candidato a título. Nesse ano não foi diferente. Era candidato a título da Libertadores, acabou saindo na semifinal para o time mexicano e era candidato ao Campeonato Brasileiro. Poderia, inclusive, estar batendo de frente com Corinthians e Atlético Mineiro se os jogadores não tivessem tirado o pé naquele 1 mês de intervalo que teve entre a semifinal da Libertadores e as quartas de final. Se não tivessem tirado o pé naquele momento, o Internacional estaria disputando o título com o Corinthians agora. Verdade.
Muita gente participando com a gente pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do Palmeiras. Tem as últimas informações do Verdão também, mas você que está ligado com a gente, envie seu WhatsApp, tá aí o número 11 996 54 2502. Muita gente participando com a gente aqui da Hora do Rush. 11 996 54 2502. Boa tarde, Diogo. Aqui é o Didas do São Judas. Moleque, parabéns pra você. A gente da sua comunidade sabe o quanto você lutou para chegar onde chegou. Quero minha camisa, hein? Abraços. Tá aí o Didas do São Judas, que manda o WhatsApp aqui. Você é lá do São Judas também? Sim, eu cresci no São Judas, né? E queria até deixar um abraço pro pessoal que tá me assistindo no São Judas, do Taboão, do Embu, todos os meus amigos. E foi um lugar onde eu cresci, né? E tenho muitos amigos, sempre que posso eu vou lá visitá-lo. Então eu tenho um carinho enorme por eles. Legal. O Juan Veríssimo também, que está aqui com a gente nos bastidores, está perguntando aqui para você se tem alguma história inusitada aí para você contar. E se você é o amigo do Paulo Martins, que já esteve aqui no Hora do Rush e joga também pela seleção lá do Timor-Leste, né? Não, o Paulo Martins, ele é um grande amigo, né? Infelizmente aconteceu uma coisa muito grave com ele agora, que ele vai operar o joelho. Poxa. Infelizmente não vai poder estar com a gente no jogo mais importante, né? Mas tenho certeza que, independente do que acontecer, ele vai estar com a gente, né? E esse jogo vai ser para ele também. Mas uma história inusitada, já aconteceu várias já. Sempre tem, vestiário. Já aconteceu uma vez que eu estava dentro, acabaram de chegar na Indonésia, e eu sou muito brincalhão. Mas aconteceu que o goleiro chegou pra mim e, sabe como eu sou brasileiro, falou assim, pô, brasileiro gosta de brincar, já tinha trabalhado com os brasileiros. Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô Diogo, sai gritando assim, tipo, vamos falar que vai me comprometer, né? Rapaz. Vai me comprometer, mas eu lembro que ele chegou pra mim assim, no caso o indonês, falou assim, saia bem chão. Que em português, depois que eu fui saber, né, eu sou viado. Né? E aí eu tava no aeroporto, eu tinha acabado de chegar, não sabia a situação. Aí ele falou assim, Diogo, ó, tá todo mundo reunido ali, sai gritando, né? Tipo, fala assim, é como se fosse e aí, tudo bem, galera? E eu, na inocência, né? Na inocência, gritei assim, sai bem chão. Aí o aeroporto inteiro olhou pra mim. Parou, olhou assim. E falou assim, caraca, aí todo mundo começou a achar o bico, né? Aí depois ele viu que eu fiquei meio sem graça, chegou e falou assim, poxa, Diogo, você acabou de falar uma coisa que você não deveria ter falado. Mas eu veio na brincadeira, né? Porque às vezes a gente, para entrar no clima de todo mundo ali, a gente acaba fazendo essas brincadeiras e acabou que sendo proveitoso para mim aqui no momento. Né? Já imaginou se ao contrário, o cara vem da Indonésia e sai gritando, eu sou viado. Aqui no Brasil, no aeroporto. Apesar que dependendo... imaginar a situação, né? Apesar que dependendo de onde eles estiverem aqui em São Paulo, vão gritar, amiga, menina. Então tudo bem, né? Não, tem todos os públicos, né? Ó, Sérgio Antônio do Jardim São Vitor diz, boa noite, pessoal da bancada. Gostaria de saber do Diogo, qual o time brasileiro mais conhecido no Timor-Leste, qual o jogador mais conhecido? Brasileiro, no caso? Time e jogador. Eu acho que todos os times grandes, eles têm bastante carinho Eles por conhecem? todos os times grandes. E até os próprios jogadores, Pato, Ganso, assim, o próprio Neymar, quando jogava no Brasil, que eu estava lá, fazia muito sucesso, mas ele acompanha muito. Passa lá o muito. Campeonato Brasileiro? Às vezes acaba passando os melhores momentos, então eles acabam acompanhando. Legal. Um país que fala português também, né? Participe você também, 11 99654 2502. Pode mandar pergunta aqui para o Diogo, zagueirão da seleção do Timor-Leste, que está aqui com a gente. Também participando com a gente, está aqui o Rafael de Osasco. Ele diz que é corintiano e que o Corinthians pode ser campeão brasileiro com vantagem ou não. E pergunta aqui para você, LC, quem é favorito na Copa do Brasil? Quem tem mais chance de ser campeão? São Paulo ou Palmeiras? Nenhum nem outro. Não? Nenhum nem outro. Você não acredita em nenhum dos dois? Nenhum nem outro. Eu vejo os dois times mais próximos ao título da Copa do Brasil, como até diz o Rodrigo Alves de Azevedo, Santos e Grêmio. O problema é que os dois se enfrentam, né, na próxima fase, provavelmente em uma eventual semifinal, mas são os dois times que eu vejo hoje com a menor oscilação, né, dentro de campo. Palmeiras e São Paulo é aquela velha coisa, eles fazem um jogo de encher os olhos que você fala assim, nossa, agora vai. Aí no próximo jogo pega um adversário de menor expressão e acaba sofrendo ou para vencer por 1-0 ou muitas vezes é surpreendido e acaba sendo derrotado dentro de campo. Eu acho que ainda mais o Santos. Para mim, o Santos é o favorito
para ganhar a Copa do Brasil. Mas São Paulo e Palmeiras são times muito grandes também, que tem que se respeitar, né? Até mas o tem Inter que é chutar bom o pessoal alguém ficar aqui. de olho aberto. Com O pessoal certeza. fala pouco do Inter, mas o certeza. Inter tem um elenco muito forte. Mas tem que apostar em alguém. Quem está apostando em Santos e Grêmio, eu tô apostando no Peixe. Você aposta em quem, Diogo? Você acha que apostar em alguém para ser campeão da Copa do Brasil? Eu acho que o Santos. Santos? Acho que o Santos. Tá aí. Meu tricolor vai descontar a raiva de domingo no Vasco. Luiz Antônio de Jandira. Desculpas, Flávio Guerra. Acabou com o jogo domingo. Problema é que os árbitros acham que são os donos do mundo. Tá aí. Mas acabou falando com Luiz que Antônio. sentido? Não teve nenhuma interferência Acho que ele direta no acabou com o resultado, jogo. né? Ele teve interferência na suspensão que ele deu, né? No jogador do Santos deu para um em vez de dar a suspensão para outro. De Mas qualquer no forma, o Santos resultado não teve. ficaria reduzido a 10. É. O Santos, depois de ter o jogador expulso, perdeu a cabeça no jogo, que tomou um gol 2 minutos depois. Sem contar que o Corinthians pressionou praticamente quase que o jogo inteiro. Então, não vejo que o Flávio Guerra complicou a partida da maneira que estão dizendo. É um erro crasso? É um erro crasso, gente. Não deveria acontecer? Não deveria acontecer. Mas se falar que teve interferência direta no resultado, aí já estão exagerando demais. Ó, o Rodrigo Jordi, ele manda um abraço para você, Luiz Carlos, e Opa. diz que o Inter é cavalo paraguaio. Tá falando da Vila Yara, Osasco. Viu? Boa noite, sou fã do Diogo e torço sempre pelo sucesso dele, um verdadeiro guerreiro. Abraço, Alan Reis, participando aqui, Diogo. Alan Reis é o meu irmão, né? É? Tá Ó, participando. família em peso, hein? Até queria falar pra ele, quando eu voltar, eu quero que ele pague a pizza, né? Porra, É, Tem que esse, hein? pagar a pizza, né? Pô, me leva também. Ó, Eu vou tamo junto, convidado, hein, tá? tamo Aí, Alan, vai convidado. pagar a pizza Ó, aí, ó. a sua esposa tá participando aqui, Andressa, não me engano? Andressa, ela disse que ela, a sogra dela, ou seja, sua mãe, Sim. estão acompanhando aí a hora do Rush e pergunta aí pra você, qual o objetivo seu, Diogo? Continuar no futebol internacional ou brasileiro? E manda um beijo pra ela e pra mãe, senão você vai apanhar quando você chegar em casa, hein? Beijo, amor, um beijo, mãe. Amo vocês aí, daqui a pouco eu tô em casa. Eu penso que o meu futuro a Deus pertence, né? Eu acho que eu gostaria tanto de voltar pro Brasil, eu tive a oportunidade de voltar ao Bragantino agora, mas eu acho que não foi da vontade de Deus. Eu acho que muita coisa tem para acontecer na minha carreira. Eu tenho meus objetivos pessoais, mas se caso acontecer de uma proposta boa para o Brasil no ano que vem, claro que eu vou ficar, mas se caso pintar algo que seja bom para mim, tanto para minha carreira, para voltar para fora de novo, com certeza voltaria com o maior prazer. Ó, o Jonatas Galdino, ela também do São Judas, está mandando um abraço para você, diz que você é merecedor de onde você está. Você sabe que estamos aqui sempre na torcida por você. Tá aí o abraço mandado para você do Jonatas Galdino. Quem está aqui com a gente também é o Daniel Beani, que está mandando um abraço para você, diz que você é merecedor demais. Diz que desde a época dos Pequeninos do Jockey você já se destacava. Você jogou no Pequeninos do Jockey, um dos times de básquet que mais revela para o futebol brasileiro. Exato, o Jockey acho que foi o ponto inicial de tudo na minha carreira. Foi eles que me lançaram para o futebol. Né? E é um time de básquet que joga campeonato internacional. Exato, eu tive o prazer e a oportunidade de ir. É mesmo? Para que país? Eu fui para Escandinávia, que é Suécia, Dinamarca, Noruega, Que legal. Finlândia, Itália, Portugal. Quem mais jogador saiu de lá do Pequeninos do Jockey? Saiu vários, o próprio Zé Roberto, muita gente já o passou Diogo, por que lá. agora está na Tailândia, que jogou no Palmeiras, Isso. Júlio Batista, Júlio Batista também. até o São próprio Paulo. André, que é hoje, André Luiz, se não me engano, agora é gerente de futebol do Corinthians. sim. Então são muitos jogadores de lá. É um trabalho forte mesmo nas categorias de base. Ó, eu quero dar um recado para você. Hoje tem um programa Salão Oval, programa que fala tudo sobre futebol americano. E você não pode perder, viu? Salão Oval hoje, 22h45, 10h45 da noite, com a apresentação do grande Alan Albuquerque, que está assistindo a gente lá em Caieiras. E está perguntando aqui para você, Diogo, se você teria chance na seleção brasileira caso não estivesse defendendo a seleção do Timor. Acho que a seleção brasileira aí é muito difícil, né, Diogo? Acho que você tem que estar jogando ou num time de ponta do futebol brasileiro, ou internacional. Acho que seria muito complicado para vocês, por isso que você viu esse outro plano que é defender aí a seleção do Timor, né? Acho que sonho de jogar na seleção brasileira todo mundo tem. E eu, quando era pequeno, também tinha esse sonho de estourar no futebol brasileiro e, quem sabe, acontecer de jogar na seleção brasileira. Mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Eu acho que, às vezes, muitos jogadores optam por ir para fora por não ter essa oportunidade.
Mas isso não aconteceu e hoje eu defendo a seleção de Timor-Leste, sou muito feliz. Infelizmente isso não pode acontecer mais, por eu já ter jogado muitos jogos e agora ter também pela seleção principal. Mas acho que seria um sonho. Eu me vejo, com respeito aos demais atletas, eu vejo que eu acho que eu teria lugar, pela minha posição também, de jogar lateral direito, zagueiro, isso é uma posição muito escassa no futebol brasileiro. Lateral principalmente. Exato. Né? Entendeu? Mas eu respeito e gostaria que respeitasse a minha decisão, que sei que é uma decisão muito difícil de muitas pessoas aceitarem, mas estou muito feliz. E eu tenho certeza que os que estão lá no momento agora estão fazendo o dever que deve ser feito. O Denis mandou um abraço para você. O Denis Rodrigues disse que está ligado, mandou um abração para você. E o Rafael diz aqui, o Diogo, além de jogador, é metido a cantor. Pede para ele cantar aí. Grupo do Panorama Nosso Samba. Não esquece da gente, ó. Não, um abraço para vocês aí, rapaziada. Vai cantar não? Não, vou cantar não. Eu vou voltar mais, né? Ai. E a galera tá participando em peso com a gente aqui. A gente agradece a participação de todo mundo. Continue participando com a gente. 11 99654 2502. A gente tem mais convidados aqui no programa. Quero me despedir do Luiz Carlos Júnior. Muito obrigado, viu, Luiz Carlos, por sua grande participação. Eu que agradeço sempre o convite aqui para Hora do Rush, Guilherme, principalmente com um atleta internacional, com passagem pelo Timor-Leste, que é igual eu falo, pessoal, a gente sempre fica muito vidrado, né, nos grandes centros do futebol e a gente acaba esquecendo de olhar para países emergentes ou até países menores com pouca tradição, de onde tem às vezes bons jogadores com boas histórias e que muitas vezes podem se tornar mais lendas do que aqueles que a gente tanto venera, que a gente tanto imagina, que é o caso desse garoto aqui. Tenho certeza que daqui a 40, 50 anos, volto a dizer, o nome dele vai estar na história da seleção do Timor-Leste, como um dos jogadores de maior importância, um dos jogadores com maior número de jogos. E se conseguir uma vaga para a Copa do Mundo, então, meu amigo, quando ele voltar lá para o Timor, vai ser recebido com tapete vermelho, com tudo que é festa que você imaginar. Então é diferente para a gente que é acostumado a tratar jogador muito bem aqui no Brasil, ver um cara vencer num país totalmente diferente da sua cultura e ser tratado como um rei lá. E é o caso que vai acontecer com ele fatalmente. Legal. Obrigado, viu, Diogo? Sucesso lá na seleção do Timor-Leste, sucesso no futebol, viu? Eu agradeço, né, por estar aqui, essa oportunidade, né? E espero voltar aqui, quem sabe, né, classificado para a Copa do Mundo. Com certeza. E agradecer a vocês, né, pela oportunidade. E tenho certeza que vou fazer de tudo para a gente conquistar a vaga, né, merecida na Copa do Mundo. Sei que é difícil, mas nada é impossível para a gente. Legal. Tá aí o Diogo, zagueirão da seleção do Timor-Leste, também o Luiz Carlos Júnior participando com a gente. Fica aí que tem mais convidados especiais. Antes, a gente vai conferir as últimas informações do Palmeiras, que enfrenta o Internacional amanhã pela Copa do Brasil.